teve uma faculdade, mas ele se iniciou dentro do Senai por ajuda e auxílio, né? E ele, então, começou a empreender. E eu nasci dentro de um caldeirão de empresas ali, né? Começaram a produzir, na época era tio, fazendo lona de freio. Então, quando eu era pequenininha, eu costumava brincar no chão de fábrica. Então, meu perfume de infância não tem nada a ver com rosas, né? Na verdade, eu brincava e adorava brincar com meus 3 irmãos mais velhos. Eu era a única filha mulher e a mais nova. E aquele universo todo, eu tentava me enquadrar, porque, afinal de contas, era aquilo que eu tinha. E eu tinha um amor, até hoje, de toda a minha família. Mas, devido às condições e o aprendizado, foi muito interessante, porque a gente batalhou todo mundo junto. Então, era uma empresa, um empreendimento, que veio através de muito esforço, muito significado, muita busca, né? Muita criatividade, né? Porque esse seu Ari, ele, para começar a empresa dele, quando eu era pequena, tipo 7 anos, eu acho que eu devia ter, ele buscou, como ele não tinha recurso, ele foi até a faculdade, a Universidade de Caxias do Sul, viu que na faculdade da engenharia tinha máquinas paradas, lá, sem fazer nada, né? E ele fez um acordo entre o MEC, a universidade, falando que, se a universidade emprestasse aquelas máquinas que não estavam sendo usadas, então poderia acontecer, né, de ele poder pegar educar os estagiários. Os estagiários teriam direito à produção. Bom, enfim, isso foi uma história, né, do início, e ela evoluiu. E eu, então, evoluí junto com ela dentro dessa ótica, né? E essa ótica, na época, era uma sociedade, obviamente, patriarcal, por conta de tudo isso que eu estou contando para vocês. O homem tinha mais força, né? Então, a mulher também não deixava de trabalhar. A mulher estava lá dentro do campo, da colônia, né, fazendo o lado também forte de todo o trabalho, de todo o empenho e esforço. Pode passar. Então, quando eu tinha meus 10 anos, a minha carreira se iniciou dentro da empresa, produzindo. Depois, com 12, eu já era secretária, já estava ajudando a família a fazer a coisa acontecer, dentro de uma atividade, e eu aprendendo através da experiência. E eu queria trazer para vocês, agora, essa sequência de lâminas aqui, que retrata um pouquinho para a gente poder, então, recordar como que é isso, né? Como que as coisas se deram nessa época e por que o entendimento, né? Por que as coisas estão dessa forma, por que elas estão evoluindo. Então, aqui eu trago uma lâmina que fala da evolução desses modelos organizacionais e essas estratégias de produção e serviço. Então, vocês podem reparar que lá no início, né, lá pelos anos 50, a estratégia era o quê? Preço e custo, era o Fordismo, então tudo era igual, preto, porque não, né, era o que tinha na época, e tinha que trazer tecnologia de fora. Então, pode passar. As coisas foram evoluindo, depois dos anos 60, né, que agora eu vou ter que delatar a minha idade, né, está por aí, entendeu? Né? E aí, os anos 60, então, começa a estratégia de tempo. Como é que a gente pode otimizar uma produção? Pode passar, por favor. Anos 70, daí, novamente, mais uma camada, que é a camada da qualidade. Então, porque se você produz, precisa de custo, preço, tempo, mas, espera aí, o negócio não está saindo bem, eu preciso de qualidade. Então, novamente, entra também a qualidade. Agora, nos anos 80, acontece ali na época, né, do tailor-made, né, que eu lembro bem. Essa época eu já estava chegando próximo, já não estava mais em Caxias, porque eu, na verdade, assim, retrocedendo um pouquinho, eu escolhi a profissão de administradora de empresas e fui estudar em Porto Alegre na época. Mas eu fui com 16 anos para entrar na faculdade. E só. Né, só porque meu pai disse assim, você vai buscar, corre atrás. E eu fui,
né? E aí eu lembro que depois eu não voltei mais para a minha cidade. Meus irmãos ficaram lá e a minha vida começou a me deslocar, né? Mais para cima. Eu estive no Sudeste, me formei, né, em administração de empresas. Quando chega nos anos 80, é aquela coisa, então, da flexibilização e da customização. Eu lembro muito bem disso, porque eu estava fazendo já um trabalho na área de marketing industrial, porque eu também ainda colaborava com as empresas, e eu, então, gerenciava a área de marketing industrial e viajava para todo lado, como executiva, né? Naquela época tinha aquela coisa, né? Pô, executiva, vamos para lá, vamos para cá, vamos fazer feiras, ia para o Parque Anhembi, colocava máquina de 1 tonelada, várias lá, para poder fazer as coisas andarem, né? Para ter progresso, sucesso, né? E tudo mais. Isso tudo baseado numa conduta mais pontual, mais de energia, de colocar muita força, de proatividade, isso tudo. E eu fui indo nessa onda. Quando chega aos anos 90, com a inovação e a virtualização, né, que inicia, então, esse período da questão da tecnologia, da informática, aconteceu uma situação onde, como a gente trabalhava aqui, e vocês sabem que aqui no Brasil as coisas elas acontecem, né, e acabam modificou um pouco a situação, foi na época do Plano Collor, né, e no Plano Collor, eu também estava lá dentro do Anhembi, e aconteceu tudo aquilo, e isso afetou demais, né, naquela época, todo mundo, e, por coincidência, então, eu estava num momento pessoal meu onde eu casei, né? E dei um breakzinho, né? Porque as coisas começaram a ficar mais enxutas, como agora, né? Está acontecendo de novo no mercado. E casei, tive o meu filho, né? Nesse meio tempo, e que está aqui, um espiano, né? Que veio aqui a me apreciar, né? Num outro ângulo. E depois me divorciei, né? E, por favor, para terminar nessa sequência, né, com essas camadas todas que a gente está vendo, porque não é uma coisa assim, ó, foi assim e foi somando. Então, nessa corredor de coisas que foram se fazendo, muitas das atitudes, dos comportamentos e tudo mais foram cada vez mais, vamos dizer assim, muito mais exigências começaram a aparecer, enquanto você profissional, enquanto você dentro do campo social também, educacional. Então, começou a formatar uma série de necessidades que antes não tinha tanto, porque tinha uma experiência mais crua, uma experiência que quase beirava a arte lá na época, né, do começo, ali onde meu pai começou. Depois da arte, a gente começou a colocar essas camadas, né? Então, outras situações se fizeram necessárias, como é o caso agora das nossas queridas redes sociais, que são também estratégias de conteúdo. E é tudo tão recente, se a gente pensar, a gente está dentro desse aprendizado. Como é que a gente faz para equilibrar isso, né? Bom, feito essa situação, eu, não satisfeita, decidi me tornar uma empreendedora, né? E fui para o lado oposto. Eu digo, não quero mais a máquina, né? Eu adoro, tudo bem, é legal, mas eu quero ter uma outra experiência, né? E eu quero ter uma experiência própria e quero ser empresária. E aí eu fiz uma empresa chamada Cris de Azevedo, Pasta Design, e inventei um macarrão colorido. Olha, vejam só, né? Já que, na época, quando eu era criança lá na fábrica, eu não podia pintar as máquinas com bolinha cor-de-rosa e fazer petit pois, não me deixavam, aí eu decidi fazer, então, macarrão que tinha a ver com com meus parentes, enfim, né, com todo o meu histórico, né, porque, afinal de contas, comia macarrão na casa da minha avó, né. E aí eu digo, eu vou fazer uma coisa diferente, e eu usei a melhor qualidade, a melhor farinha, eu tive muito sucesso. Logo no segundo ano, eu já estava fornecendo para companhias aéreas, né.
eu tive a felicidade de poder viajar o primeiro voo da TAM para Paris, lembra? Então, foi aquela época, né? E eu forneci para 5 companhias aéreas internacionais durante muito tempo. E, além disso, tive uma equipe de 10 pessoas, bastante trabalhoso, né? E tive a felicidade também de ganhar um Food Ingredient, que é uma premiação bastante especial. Era o primeiro, um South American Award nessa área. Eu venci empresas como a Nestlé, a Ajinomoto, né? Eu nunca vou esquecer que dentro da premiação eu digo, mas e agora, né? Como é que faz? Né? Não importa não importava o meu tamanho, importava a inovação, o poder daquela inovação. E realmente foi um sucesso. Foram 8 anos de batalha, né? De bastante água quente, água fria, de muita batalha dentro de uma cozinha, que só a gente sabe, né? Pessoas que trabalham em cozinha sabem o quanto é dispendioso, quanto vai de energia, quanto de recurso tem que administrar. Porque não é só a parte administrativa comercial, né? E tudo mais, a área de RH. É a produção, que é uma produção bastante desafiadora, né? Ainda mais com normas internacionais. Bom, aí tudo bem, minha equipe me adorava, eu procurava, entendeu, fazer as coisas e integrar todo mundo, só que eu tinha uma insatisfação dentro de mim. Começou, sabe, eu digo, puxa, mas né, eu faço, eu produzo nessa minha carreira, né, e tem algo que não está bom, tem algo incompleto, né? E eu comecei a me questionar. Eu digo, será que eu estou num rumo legal? Porque eu adoro macarrão, adorava comer um macarrão, todo mundo achava lindo, comemorava, vendi pelo Brasil inteiro, Pintins, Fórmula 1 e tudo mais. E aí, num dado momento, eu estava me sentindo muito insatisfeita e estava extremamente incomodada. Extremamente incomodada, porque eu olhava e eu dizia assim, puxa, será que eu estou nessa porque eu só quero ser empresária? Será que eu estou nessa porque eu só quero fazer porque eu preciso ganhar dinheiro? Será que eu estou nessa porque meus irmãos... Eu estou contrariando os meus irmãos, né? Porque todo mundo é da área masculina lá. Enfim, o que me importava era ver que dava resultado, que eu estava ali, mas eu estava colocando muito esforço pessoal, não era econômico a minha energia, eu tinha uma energia desapropriada, que hoje eu percebo, eu não percebia, é uma energia com uma conduta, que é uma conduta masculina, pela exigência do meio, né? Pelo que eu tinha recebido de cultura, de educação, porque na sociedade ou no meio empresarial eu tinha que ter essa conduta. Eu não podia chegar lá, eu tinha que mostrar a coisa de um outro, né, de uma maneira muito efetiva, né, eficaz. Eu tinha que mostrar que eu era boa na pegada, entendeu? E isso me desgastou demais, porque eu disse assim, não, tem uma coisa que não está bom. Agora, vejam vocês, né, que eu decidi, depois de 8 anos, então, no auge da empresa, me desgastei, fiquei até com um comprometimento de saúde, isso é normal, né, um estresse, né, bastante grande, e uma dúvida na minha cabeça. Como vão ser as coisas a partir de agora e como que eu estou operando junto com os meus funcionários. O que eu estou dando de exemplo? Eu estou me acabando aqui na frente dos meus próprios funcionários, né? Às vezes, o filho já estava pequeno, eu também ficava, puxa, eu tenho que dar atenção também, né? Porque eu tinha me divorciado e eu comecei a minha carreira de pai, né? Pai é aquela mistura de mãe e pai, né? E eu me via, minha família toda longe, distante, a família do meu pai, também do pai dele, também distante, e só tinha eu e ele e os funcionários, que eram a minha equipe, que, inclusive, dava apoio aonde eu precisava. No meio disso tudo, eu acabo por abrir mão. Vejam, abrir mão
de algo que estava indo bem, que estava fazendo sucesso, né, que todo mundo ligava, pedia e tudo mais. Então, nesse momento, eu comecei a questionar. Eu disse, puxa, por que eu gosto de alimentação? E eu não me via mais humanizando o que eu estava fazendo. Eu via que eu estava no automático. Liguei o piloto automático. Vocês conhecem o piloto automático? Né? Que a gente liga todos os dias. Aí a minha vida começou a perder o sabor. Eu digo, bom, eu faço macarrão, mas não consigo apreciar. Eu faço isso, não consigo ter uma consideração. Eu não estou fazendo legal. Não adianta fazer um macarrão e não fazer que nem a minha avó fazia, que era tão legal, gostoso, reunia todo mundo, né? E você se sentia satisfeito, né? Satisfeito com a sua profissão, satisfeito com o que você é, com o empenho que você deu, especialmente eu, né? Fui, vamos dizer assim, de uma maneira muito positiva, não vejo como negativa, muito, muito exigida. Né? Não importa, eles falavam assim, você é uma pessoa, você é um ser humano, você está aqui, mas eu acabava enquadrada dentro dos princípios dessa conduta, que é uma conduta exigente. Aí veio eu mostro essa foto aqui, porque houve assim né? Uma implosão interna muito grande, né? E eu tentava saber de onde que vinha todo esse fogo, né? Esse calor aqui embaixo. E aí é interessante até que ontem eu estava vendo com o Joelson, que lá na imagem tem os homenzinhos, né, ali. Poxa, mas não tem nenhum ali apagando fogo, né? Não tem ninguém com uma mangueira para apagar o fogo. Só tinha um cara comemorando, tem um outro lá que está botando mais lenha na fogueira, né? Já está vendo que já estava ruim. E a isso eu chamo de uma guerra maior. É uma guerra. Na verdade, a gente acha que está fora da gente, mas que está dentro da gente. Ela se inicia dentro da gente, porque a gente não está fazendo uma leitura apropriada daquilo que a gente optou. E embora a gente tenha optado, a gente aprendeu, né? Então, eu vejo que toda a questão da universidade onde eu fiz e tudo que eu convivi, eu consegui me aparelhar. E chegou num ápice que eu disse, não, agora disso não preciso mais, preciso de outras coisas. E, de súbito, então, eu decidi vender minha empresa. Eu tive esse privilégio de não falir, porque eu tive situações bem pesadas mesmo lá dentro da minha cidade, né, com clientes e tudo mais. E eu me sentia muito responsável, né? Eu dizia assim, puxa, eu tenho que passar isso adiante. Eu não vou fechar a empresa, eu tenho 10 funcionários que precisam dar recursos para suas famílias. Né? Então, eu pensava, eu digo, puxa, né, como é que eu vou fazer? Eu não vou deixar esses caras na mão. Então, eu optei o seguinte, ó, vocês ficam, vão seguir vida em ordem. Eu não sei se está falhando. Bom, eu acabei fazendo essa venda, né? E os funcionários, então, tocaram a empresa e eu fiz um sabático, né? O famoso sabático, me voltei para o meu filho, porque eu disse, não, eu preciso entender tudo o que está acontecendo, né? Como é que está a minha vida, vou me reorganizar. Tive essa possibilidade, aliás, né? Por conta desse esforço família, né? Nesse sentido. E muito bem. Aí, tá falhando. O que acabou acontecendo, deixa eu ver aqui. Alô? Oi. Acho que agora vai melhorar. Obrigada. O que acabou acontecendo é que eu acabei me abrindo para um novo mundo. E aí as coisas começaram a surgir, assim, espontaneamente, né? De uma forma assim como
como você, eu acho que quando você se abre dentro de você, você reconhece, né, a sua situação, as coisas